É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições. Eu sou Daniel Coelho, tô muito contente de poder encontrar com você aqui mais uma vez, mais uma semana, mais uma segunda-feira e de certa forma assim, muito contente por ter a oportunidade de gravar esse conteúdo que é sobre um assunto que a gente tem refletido tanto e Deus nos dá de presente esse irmão e essa agenda para a gente produzir isso, para a gente conversar e para a gente poder te entregar. Então hoje assim conversaremos sobre essa maturidade da igreja brasileira, sobre um olhar de quem literalmente vem de fora, um inglês vindo ao Brasil, vivendo aqui e vendo a dinâmica da igreja brasileira, a dinâmica dos pastores brasileiros, e a gente vai falar exatamente sobre isso. A igreja brasileira sobre um olhar de um inglês. E antes da gente ir para esse episódio, gente, aqueles pedidos de sempre. Por favor, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, porque se você faz isso, a plataforma entende que esse conteúdo vale a pena, que esse conteúdo é relevante e que vale a pena enviar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Então, um simples botãozinho nos ajuda, um simples comentário e um simples fato de você enviar isso para alguém, o YouTube vai lá e começa a potencializar o nosso canal e tudo que a gente tem entregue. É isso aí, se prepare, aperte o cinto, editor, solta a vinheta, vamos para o episódio. É isso aí, gente, como falei para vocês aí na introdução, estamos aqui, já deu para perceber que esse amigo do meu lado não é um brasileiro, muito menos um baiano. É um gringo mesmo aqui. Ele é um gringo que fala um português assim, muito bem falado, impressionante. Até brinquei com você, falei que você e o Aaron são os brasileiros, os ingleses que falam o melhor português que eu já vi. Porque sempre que a gente vai lá, bom dia, sempre aquela coisa, né? Mas vocês não, vocês falam muito bem. Então tem que conhecer mais gente. Não, certeza. O Osmar falou a mesma coisa pra mim, né, Osmar? Isso, o Osmar concordou. O Osmar concordou. Gente, senhoras e senhores, estamos comigo aqui o Jason. Salve de palmas, Osmar. Muito bem. Que isso, pai? Esse é um programa brasileiro, cara. Não. Eu esqueci dessa parte aqui. Jason, muito bom, cara. Tá com você aqui. Muito bom começar essa caminhada. Tantos amigos em comuns. Prazer de estar aqui com vocês. Nossos pastores e amigos de tantos anos. E aí, pro pessoal te conhecer um pouquinho melhor, fala um pouquinho de você, quantos anos, onde vive, o que faz, sua família. Beleza, então. Aí. Então, meu nome é Jason, né? Eu tenho 36 anos. Sou pastor lá na Inglaterra, uma cidadezinha, vilarejo quase, chamado Leominster, bem no meio do mato. Uma cidade que tem uns 14 mil habitantes, pequeno, hein? A gente brinca que nossos vizinhos são ovelha e vaca. Eu sou professor também de matemática, essa é a minha carreira, meu emprego. Então eu faço ensino médio, né, você fala, de 11 aos 16 anos. E sim, minha família é linda. Sou o único homem. Tenho minha esposa chamada Paulinha. Somos casados faz quase 11 anos, cara. Quando vai fazer 11 anos? Mês que vem. Eu também. Que dia? Não. Não, meu é 5, ganhei. 25 aqui. Só porque minha sênia, não posso esquecer, né? 5 de julho eu casei, de 2014. Você vai fazer alguma coisa pra isso? Vai comemorar de algum jeito? Sim. Ano passado eu comemorei lá. Eu fui na Inglaterra, fui visitar os irmãos lá, fui em Paris. E sua esposa? Com a Carol, claro, né? Eu comemorei sozinho. E ela ficou aqui no Brasil. Mas o que mais, cara? O que mais? Tenho 3 filhas, de 10, 6 e 2 aninhos. 2 delas são aqui brincando, né? São demais. Quando a gente grava aqui. Mas sim, minha família é uma coisa linda. Sim, e você tá no Brasil há quanto tempo agora? Ele fala português assim, gente, porque ele casou com uma brasileira. Tanto que ele falou Paulinha. Paulinha, sim. Lá de Uberlândia, ou daqui. É de Uberlândia. De Uberlândia. Uma mineira, ela fala uai. Fala tudo. Trem bom. Lá os caras falavam assim, bom dia. A segunda palavra, pão de queijo. E você só sabe pão de queijo. Porque eles tiveram influência muito de Minas, né? Só isso que precisa. Mas e aí, cara, o que você tá...
Como que tá sendo esse tempo já? Quanto tempo aqui no Brasil agora, dessa vez? Bem, estamos tomando quase sabático aqui. A gente chegou no Brasil em outubro, ano passado. A gente mudou para São Paulo em janeiro. A gente vai voltar aí em agosto. Então, quase um ano aqui. Que Deus nos abençoou com esse tempo. Abençoou mesmo, vários jeitos. Mas sim, um tempo que lá na Inglaterra, 7 anos, 8 anos de tempo integral lá no trabalho, emprego. Também plantando igreja, porque nossa igreja, nós plantamos. Nós começamos nossa igreja na sala de nossa casa. No primeiro ano também a gente era família acolhedora. Então a gente começou trabalho, igreja, família acolhedora, tudo no mesmo ano. Família acolhedora aqui, não sei se teria o mesmo nome. É o Foster lá. É o Foster. Mas aí você continua com ela, ou não? Você teve outras crianças? Muito, a gente tinha uns 14, 15 crianças que a gente cuidou ao longo dos anos. Então, na Inglaterra isso é comum, é como se fosse uma adoção por um período determinado. Isso. Só para explicar. Então você chegaram a morar com você logo, não no mesmo tempo, mas 14? Vocês acolheram 14 ao longo dos anos. E das filhas que vocês têm hoje, quantas vieram desses processos? Só uma. Só a mais velha? Só a mais velha, sim. Tá. Então, sim, foi... A gente pode falar sobre isso depois também, mais profundo, mas sim, foi um processo para nós que nos uniu como casal e abriu nossa visão de família num jeito bem diferente. Que pode falar o que é visão de família, mas de viver num jeito diferente, quando você abre sua casa para uma outra pessoa que tem necessidades, ou que tem trauma, que tem várias coisas. Muda mesmo. Muda você num jeito que você não pode, nem consegue entender até acontece. Tá, é um bom tema pra gente gravar mesmo, porque aqui na nossa comunidade nós temos 5 famílias com filhos, a gente chama filhos por adoção. Aqui não sei se é tão comum essa coisa. Mas isso é muito, 5 famílias nessa igreja. Sim, ainda mais pro tamanho da nossa igreja. Proporção isso é bom. A gente deve ter umas 40 famílias. Não. Então é um número bem expressivo. E temos outros na fila, entrando nos processos. Amém. Não, cara, é muito bom. Então, uma graça, mas não é só esse o tema, vamos passar por tudo. A igreja começa na sala da casa de vocês? Sim. Mas ainda em Hereford ou quando em vocês... Lambston. Porque a gente veio de uma sede numa cidade chamada Hereford. Você já visitou, né? Foi lá. E sei que... Eu achei que eu tava no Harry Potter, a primeira vez que eu fui lá. Por causa daquela catedral e as crianças saindo da escola de terno. Eu fiquei esperando alguém sair de vassoura, assim, mas ninguém saiu. Só faltou isso, né? Mas, sim, acho que faz 7, 8 anos que a gente saiu de Hereford, de começar nossa casa, essa igreja. E, sim, nosso pastor, o Tim, que você conhece, ele nos pediu um dia, tipo de nada. Jason, foi depois de um culto. Pegou você chorando depois de um culto, meio que disso. Foi mesmo. Depois, acho que até tinha um café, a gente tá falando, e de repente, Jason, que você e Paulinho acham de... Vocês podem orar sobre plantar a igreja lá em Lambston conosco? Vocês vão lá orar? Opa, não, foi uma surpresa mesmo. Mas, vamos lá a história, né? Sim. Então, foi mesmo esse dia que eu e minha esposa, nós dirigimos lá para a cidade depois. Então a gente tinha culto na sede na manhã, o time nos perguntou se a gente quis plantar essa igreja. E nós dirigimos lá direito, uns 20 minutos longe de Hereford. Pertinho para vocês, né? Para nós é longe. 20 minutos longe. E passamos lá na cidade. E, cara, foi um dia tudo cinza. Tava chovendo, tava frio, tinha vento. A gente passou lá na cidade, a gente tinha nem... Sabe, sensação que não tinha... Foi só... uma coisa de morte lá. Não tinha ninguém, não tinha vida, né? Foi vazio as ruas. Então, a gente mesmo, falamos um com o outro, falando, vai ser difícil isso, hein? A primeira vez. Então, passamos algumas semanas, meses, orando mesmo. Porque ainda nossas experiências, emoções, podem mentir para nós, né? Então, a gente tem que realmente ir com entendimento de Deus que Ele quer de nós. Mas semanas, orando, jejuando, a gente estava bem pronto
de falar não, de responder, a gente não consegue liderar isso. Porque se não consegue liderar alguma coisa, quando o seu coração não está naquilo, não consegue. Então, se a gente está indo na cidade, sentindo essa coisa de morte, de cinza, de coisa chata, tedioso, não vamos conseguir liderar bem. Ou se a gente liderará, se a gente lidera, vai ser uma coisa de falsidade, né? Então, o Tim, nosso pastor, ele tinha nos convidado de uma conferência de plantadores de igreja. E a gente chegou lá na primeira noite, foi só 24 horas. Uma sexta na noite até uma sábado da tarde. E fomos os únicos que não tínhamos já plantado uma igreja. Todo mundo, onde vocês estão plantando? Onde vocês estão plantando? A gente nem está plantando ainda, nem estamos querendo, por enquanto. Se depender da gente. Só que no começo da semana dessa conferência, porque eu trabalhava no lugar onde nós iria plantar a igreja, eu trabalhava lá. E na volta do trabalho, eu estava orando com Deus, tipo, Deus, eu realmente quero ter fé para seguir você. E sabe quando alguma coisa cai em sua mente, que não é seu pensamento, mas alguma coisa cai lá, de repente você está quase, tipo, sonhando, viajando, e de repente um pensamento chega. E o pensamento chega, tipo, seria muito legal Deus, que você consegue falar comigo por meio da imagem de uma raposa. Beleza. Que coisa doida, hein? Então eu pensei, não, Deus, não quero ter fé, sim, quero ter fé mesmo, que você só fala e eu faço. Não quero essa bobeira de imagem e tal, não. Eu falei para Paulinho quando eu cheguei em casa disso. Então, voltando para a conferência, no fim daquela semana. Foi 24 horas passando com muita gente indo plantar a igreja na Arábia, em várias locações na Europa, outras cidades na Inglaterra. E no fim do sábado tinha um tempo que era um tempo profético, de oração. Então, todo mundo estava numa sala, uns 35, 40 pessoas, todo mundo orando, louvando e tal. E falaram, ok, vamos começar a coisa profética agora. E o homem chega, ele falou, vocês dois. Ele aponta para nós dois. Ele fala, vocês vêm para cá. Então nós fomos no meio do, sabe, aquela círculo santo, né, que todo cristão faz. Assim. Então a gente estava lá, eu e Paulinha, segurando mão. Ele deu a palavra. Eu tinha a palavra Nínive para vocês. Eu achava que era para aquele casal que ia começar uma igreja na Ásia. Mas quando eu olhei no Nínive, foi no meio de ISIS, sabe aquela organização de terrorismo lá. E ele falou, não, a palavra Nínive é para vocês, porque Jonas, ele não quis ir para lá. Mas o destino dele foi laçado como o destino da cidade de Nínive. Então, Deus está mandando vocês para uma cidade onde vocês não querem ir, e o destino de vocês está laçado como aquela cidade. Opa! Legal, hein? Outra pessoa vem. A palavra que eu senti para vocês era Ananias. E, né, na Bíblia, o Ananias era o cara que Deus falou para ele, vai para esse lugar e fala com esse homem que eu vou mandar para você. Claro, na mesma hora, o Paulo recebeu uma palavra de ir para não sei o nome da rua. Vai nessa rua, encontra esse homem e ele vai te falar o que fazer. Os dois, de obediência, fizeram a mesma coisa e, por causa disso, o Paulo virou tudo que virou. Então, a palavra lá foi de ser obediente no que Deus te mandou fazer. E, depois desses dois homens, chegou uma mulher. E ela, ficou lá, mãos abertos, olhos fechados. E ela fala, eu vejo uma raposa. Cara... De fazer parte da igreja há anos, eu nunca vi nenhuma palavra, imagem sobre raposa. Eu nunca vi também. E na hora que ela falou isso, eu estava segurando a mão da Paulinha, nossa, começamos a apertar a mão mesmo. E, sem mentira, nossos corações mudaram na hora. Nossos corações mudaram na hora. Quando aquela mulher falou isso... A Paulinha sabia ela sabia, raposa lá? Sim, tinha que falar para ela. E na hora que essa mulher falou isso,
ela continua a falar várias coisas que eram muito legal. Até hoje a gente volta para aquela palavra profética para entender mais sobre hoje. Mas, sabemos que tinha que mudar tudo. Então a gente, aquela semana, vendemos nossa casa em 3 dias. Começou a olhar para outra casa em Lemsta. E, cara, a palavra-chave de nossa igreja, por causa dessas palavras, é obediência. Obediência pura. Porque quando Deus fala claramente, você não tem como falar não. Não tem como falar não. E, sim. Mas isso foi como a gente começou a igreja lá. Sim. Querendo ou não, Deus mandou. Tinha mais algumas famílias juntos? No começo, não. Foram só... sem conhecer as pessoas. Algumas pessoas vieram no começo de Haverford. Mas demorou alguns meses mesmo para uns casais. Um jovem Levi, que você conhece. Ele juntou conosco depois de 1 ano, eu acho. Mas assim, foi 1 ano na nossa casa. E há quantos anos já aconteceu isso? E acho que faz uns 7 anos que a gente começou a nossa sala. 7, 8 anos. Uhum. E foi 1 ano na nossa casa, nossa sala. Depois disso a gente tinha que mudar de lugar porque tinha mais gente chegando, querendo fazer parte. Então, assim. Cara, que legal. A gente tinha conversado já, né? Mas essa parte da plantação com esses detalhes eu não sabia. E fiquei aqui, até olhei pro Osmar, né? Porque a gente tem caminhado juntos e como é difícil, né? A gente fala. Eu também mudei para essa cidade, eu não conhecia nenhuma pessoa. Santo André. Uhum. Você tá morando lá agora em São Paulo. Para nós é a mesma coisa, né? Tipo, não pega uma rodovia para vir aqui. E eu ficava assim, cara, eu nunca vou morar em São Paulo. Porque eu sou do interior. 450 quilômetros daqui. Minha família. Pra Inglaterra é muito longe. É muito longe. Dá pra chegar lá, dá pra atravessar a Inglaterra. Dá mesmo essa aqui. Aí, cara, Santo André é a mesma coisa. Na sala, e aí devagar, e essa obediência. Hoje a gente conta, parece tão simples, né? Mas é uma luta, né? É uma luta. Por isso que essa palavra Nínive é muito forte. Ela não tinha uma coisa mais forte pra... Palavra boa. Pra te entregar, né? Mas hoje, cara, um assunto assim... Depois a gente pode falar sobre plantação, quem sabe, quando você voltar ou eu estar lá, porque já tá na agenda, que é a próxima ida nossa lá na Inglaterra, a gente vai passar lá na casa de vocês. Mas, como eu tava te falando antes, cara, 2 semanas atrás, Deus colocou uma palavra no meu coração, assim, desde que a gente começou a igreja, por conta das nossas indas e vindas à Europa, não só à Inglaterra, mas a Inglaterra é o país que mais, assim, no meu coração, né? Já te falei isso, né? E eu fiquei mais tempo focado lá, né? Quando eu fiquei morando lá por um tempo, como eu tive a experiência de ficar sozinho, sem a Carol e sem as crianças, foi mais do que um sabático, assim, foi um período de silêncio, não domino a língua, então eu falo muito menos inglês do que você fala português, assim, disparado, mas tentava, não tenho tanta vergonha, ia e tal, mas foi um momento de muita contemplação. E desde que eu voltei mais de lá, pelo impacto que eu tive com as cidades, com o interior, com as catedrais que você tem lá, uma muito grande em Hereford. Aquilo é gigantesco, aquilo não dá para acreditar que é tão grande numa cidade que para nós é tão pequena, né? Mas enfim, eu fui pensando, elaborando e trabalhando junto com a igreja aqui, junto com os amigos, junto com várias pessoas, essa ideia da igreja do futuro. Foi lá na Inglaterra que isso despertou. Eu sempre pensei uma igreja para a nova geração, mas sabe o que eu até escrevi um texto, sabe o que deu o start assim para falar, cara, fale mais sobre isso, pense mais, produza mais, foi uma catedral. Porque eu tava lendo aqueles folhetinhos que eles dão, e eu li lá, não me lembro agora, mas parecia que era daquela catedral para ser concluída, ela tinha demorado mais de 300 anos. Muito tempo, né? É muito grande. É uma obra gigantesca. Só que 300 anos é muito tempo. Para o brasileiro, então, é mais ainda. Então, assim, mas não foi isso do tempo. O que pegou para mim foi a certeza que as pessoas tinham que elas não iam concluir aquilo. Então, eu estava trabalhando em algo, a pessoa
estava trabalhando em algo que ela tinha certeza que ela nunca ia ver pronto. E isso foi, cara, a igreja do futuro. A gente precisa trabalhar uma igreja para a próxima geração. Isso. E o brasileiro, que é essa conversa que eu quero ter com você, porque seria até legal se estivesse aqui naquele dia para a gente pregar junto isso. Porque na boca de um inglês, eu acho que isso tem até mais sentido do que na boca de um brasileiro. Porque a gente vai falando, as pessoas acham que a gente tá meio doido, assim. E vocês estão aqui com uma igreja que tem mais de 1000 anos, com igrejas, por exemplo, lá em Hereford, aquela construção, mais de 1300 anos, e o Brasil, entre aspas, com 500 anos de história. Então o brasileiro, você sabe disso, ele é veloz, ele é muito rápido, ele é muito urgente, ele quer ver resultado em pouco tempo. O brasileiro, ele começa a fazer academia hoje, amanhã ele fica olhando no espelho, entendeu? Hoje, né? Você sabe do que eu estou dizendo. E a gente falando sobre a igreja do futuro. Então o que eu queria te perguntar, na verdade, para a gente conversar, sendo um inglês que vive lá no interior, sua cidade fica o quê? Uns 300 e poucos quilômetros de Londres? Um pouquinho menos. Não, 150 talvez. 150? Bem pouco. Nossa, achei que era mais. 3 horas. 3 horas de Londres. Tá. E vive lá, uma igreja consolidada. Seus pastores viveram no Brasil, tiveram essa... Muitas vezes vocês receberam a gente lá, etc. Mas qual tem sido a sua impressão hoje, não só por ter casado com uma brasileira, mas estar aqui nesse momento, maduro, pai de 3 meninas, pastor que plantou uma igreja, sabe o que é começar do zero, uma igreja que não é glamurosa, numa cidade pequena. Quais são as impressões que você vai tendo do Brasil, no sentido assim, da igreja brasileira como um todo? Você estava em Uberlândia, você está lá em São Paulo, você desceu para a praia por causa da sua família. Quais são as impressões que você está tendo assim? Opa! Então... Sem medo de ser feliz. É quase impossível de dissociar a igreja brasileira da cultura brasileira, porque um vem do outro, né? E que eu vejo da cultura brasileira que vocês pegam a moda muito rápido. Pega a moda muito rápido. Então, qualquer coisa que vem de uns países mais, fala, oeste, né? Oeste, leste, oeste. Qualquer coisa que acontece lá, tipo, no dia depois, já estão no Brasil, já tá espalhando por cada canto do país e vira moda aqui muito mais rápido do que vira moda lá. Faz sentido? Então, acho que o brasileiro gosta de pegar coisa, gosta de correr com coisa. E uma coisa que fiquei impressionado com isso, a igreja que fica... Passei um ano em Uberlândia, né? Eu fiz parte da igreja Manifesto. E toda essa subcultura de metal, de punk, de hardcore, é muito forte. Quando pessoas pegam cultura aqui, eles pegam muito forte. E viram a mesma identidade. E acho que a mesma coisa acontece com a igreja aqui. Quando alguma coisa nova acontece lá, geralmente nos Estados Unidos. Sim. Ou pode ser até Europa um pouco. Sim, mas é mais americano, né? Muito mais. Ou mesmo, no próximo dia já está aqui nas igrejas brasileiras. Então tem um monte de igreja evangélica aqui. Eu sinto, falando nisso, que o Brasil é um discipulado dos Estados Unidos. Nesse sentido. E sei olha em tudo. Porque os Estados Unidos também tem, comparada, ou Europa, Ásia, né? Tem pouca história. Um pouquinho mais que o Brasil, mas não muito mais. Na teoria clássica, os americanos seriam primos. É verdade. E não pais. Sim. E só que a igreja brasileira, ela sofre de uma coisa. Quem evangelizou as denominações, as maiores denominações que evangelizaram o Brasil, são agências missionárias americanas. Então, os batistas, os presbiterianos, a onda pentecostal da Assembleia de Deus aqui foi muito forte. E a teologia da prosperidade pegou aqui como não pegou em nenhum lugar no mundo. Então, e isso é americano. As agências missionárias europeias que vieram foram de curto prazo aqui. E algumas denominações que vieram da Europa, até por conta da guerra, muito daquela questão da União Soviética e tudo mais, ficaram muito
nichadas, não sei se sabe essa palavra. Sim, muito sim. fechadas. Viraram denominações que têm a questão cultural. Então, eles querem manter o alemão, eles querem manter o russo, eles querem manter... Fica bem entre eles mesmos. Sim. Então, tudo que veio da Europa, tudo é muita coisa, né? Mas algumas coisas que vieram da Europa ficaram muito nichados. Mas as coisas que vieram dos Estados Unidos ganharam. Então, a gente foi discipulado. Isso que eu sinto, isso que eu vejo. Mas historicamente, é isso. Então, com isso, acho que dá para ver muita influência disso no jeito que brasileiro até se relaciona com a igreja. E das igrejas que eu conheço mais são as evangélicas. E você entra lá, é muito show. É muito show. E às vezes é impressionante para mim, sou inglês. Eu chego aqui no Brasil, tem luz, tem fumaça, tem show mesmo, tem dança, teatro. Pensa, cara, uai, como que é diferente? Mas outro lado disso tem tipo igreja de bairro, né? E nem sabia que era um termo, né? Um nome, igreja de bairro. Que você vai lá e isso também é diferente. Tipo, tem quase duas esferas, dois mundos de igreja aqui no Brasil, que é a igreja que é mais de show e igreja do bairro. Pode ser assim mesmo. Como se fosse a sede e as congregações. Mas no outro sentido também tem uma igreja quase para cada rua aqui. Tem muitas igrejas. Lá na Inglaterra, você tem paróquia, né? Você fala. A gente não usa o termo paróquia, mas a gente entende. Então, tem igreja que tem o local e é muito mais territorial naquela época. Você tem uma igreja para um povo, porque só tinha uma igreja, que é a igreja anglicana, ou até antes disso foi a igreja católica. Mas hoje em dia, com as denominações diferentes, aqui no Brasil, como você falou, né? Tinha vários agências missionários aqui. Acho que todo mundo veio ao Brasil como um campo novo. Então, muitas agências vieram querendo levar a bandeira da denominação deles. Então, tem muito mais denominação aqui, acho que do que tem tanto lá na Inglaterra. Com certeza. Porque, do mundo inteiro veio para o Brasil. O mundo inteiro veio para o Brasil alguma hora. Outro. E, como isso, acho que fica territorial no Brasil é a cultura. No sentido lá na Inglaterra, que fica o territorial era a locação mesmo, o local. Aqui no Brasil eu vejo que a cultura, que é tipo quase que cada igreja tem a própria cultura. Então quando você fala que é alguém que vai na Assembleia de Deus, você já consegue imaginar como é que essa pessoa veste. Quando você fala sobre outra denominação, veste de outro jeito. E isso aqui é bom e não é tão bom. Lá na Inglaterra não tem tanto disso. Não tem tanto essa coisa de uma denominação tem esse jeito de parecer. Mas no Brasil, acho que como é que a identidade é pegado mais rápido, pessoas focam na cultura mais, pessoas focam nas coisas que eles fazem mais, e fica mais forte nesse sentido de que fazer, que não fazer, que acreditar, não acreditar. E tem várias coisas dentro disso que o brasileiro responde muito mais o mandamento do que o inglês. O inglês fala para ele o que fazer, tipo, cara, que você faz isso. O inglês vai falar, por quê? Por quê? Como assim? O que é a razão para isso? O brasileiro geralmente fala, sim, beleza, ok. Eu acredito em você e faço. E com isso, eu vejo que o brasileiro geralmente é discipulado pela igreja e não necessariamente discipulado por Jesus. Isso que eu vejo. O que você entende por isso? Sim. Porque essa frase é muito forte. A frase é forte. E o que você quis dizer com isso, assim? Quando você começa a questionar a crença daquela pessoa, o povo, a crença é muito mais baseada no que meu pastor falou, no que minha igreja faz. Em vez de ser a Bíblia fala, Jesus fala, Deus mandou. Então aquela coisa de, acho que Marcos 7,
Jesus fala, você se importa muito mais com as tradições e os mandamentos dos fariseus do que se importa com a palavra própria de Deus. Entendi. E sim, isso é forte, mas isso que eu vejo. Sim, não, eu tô muito assim, porque eu gosto do compasso mais lento, embora as pessoas tenham mais dificuldade da gente ter conversas mais lentas assim. Porque você tá pensando muita coisa, que isso é o inglês, né? Então você também tá assim, que eu posso falar que eu não. Eu sei bem disso, mas, cara, o que você falou é muito forte. Mas sabe a sensação que eu tenho de tudo que você falou? Um dos motivos da gente ser assim é o fato da gente ainda ter um movimento novo. É como se o evangélico brasileiro ele fosse um adolescente, entendeu? Sim. Que ele gosta muito de um filme, aí ele sabe aqueles filmes de luta, Sim. aí ele assiste, aí ele sai dando soco no ar, chute, aí amanhã ele assiste um filme de música, aí ele quer tocar, aí no outro dia ele assiste um romance, aí ele vira um apaixonado. Então a igreja brasileira, sensação, proposições, a nossa sensação é de que ela é uma igreja muito jovem ainda. É meio que o Salmo 1, aquela coisa do vai muito levado com o vento, com a palha. Sei. Não tem raízes tão profundas. Isso que você falou é muito forte. A pessoa que está sendo discipulada mais pela boca do pastor, embora seja através também dos pastores que a gente é discipulado, mas que tem pouca raiz profunda, não. O inglês hoje, um jovem inglês, quando ele se converte, posso estar errado, você vai me corrigindo, ele está tomando uma decisão muito séria na vida. Não é um movimento, não é glamuroso, não vai trazer seguidores para as redes sociais, nada, pelo contrário. Se eu não me engano, 5%, posso estar errado, mas 5% da população inglesa se diz evangélica. É alguma se coisa... fosse isso, seria bom. Não, se diz evangélico. Pode ser. Mas que praticam a vida de rotina de culto, me parece que são 2%. É como coisa bem assim, sim. Posso estar errado, mas você vê, no Brasil, o Neymar é evangélico. Entendeu? Então, assim, a cultura da periferia, a igreja está presente. Onde o Estado, a prefeitura, não chegou, quem ensinou as crianças a ter um lazer, quem ensinou música para as crianças, quem ensinou inglês para as crianças, quem ensinou matemática, quem fez reforço escolar, a igreja é muito presente. Sim. Então vai se aliançando no meio do estilo de vida. Então assim, o que você é? Eu sou evangélico, porque eu escuto louvor na hora do almoço. Já o inglês, ele toma uma decisão pelo evangelho, que é lógica, é espiritual, mas é lógica. É difícil ele desviar depois, vou dizer assim. É uma decisão mais... Acho que é diferente lá, que a barra para entrar na igreja é mais alta. Aqui no Brasil, quase todo mundo acredita pelo menos em Deus. Num Deus, né? Todo mundo acredita no mundo espiritual. Deus é brasileiro. Lá na Inglaterra, como é que nós somos tão racionais? Tipo, você tem que, o primeiro passo é de mostrar que tem um Deus, que existe alguma coisa, algum mundo que é longe, que você consegue ver hoje em dia. O Brasil, de ser muito emocional, de ser muito sensacional nesse sentido, tipo, claro que tem Deus, claro que tem alguma coisa mais que você consegue ver. Na Inglaterra, tipo, não, eu tenho que pensar, 1, 2, 3. Então, para entrar na igreja, a pessoa tinha que passar por muito mais coisas para conseguir entrar na igreja. Então, de entrar na igreja, passar pela porta, já foi uma conquista de vários jeitos. Aqui no Brasil, que eu vejo é que muita gente pode passar em várias igrejas como normal. Tipo, de falar que você passou o fim da semana na igreja, ninguém, como você fala, até olha, ninguém se preocupa com isso. Sim. Lá na Inglaterra, se você fala, foi pra igreja? É mesmo, todo mundo já se acha louco. Já acha você louco. Mas isso está começando a mudar. Isso está começando a mudar um pouco. Sim, sim.
é totalmente diferente e o que você... E aí, se voltando lá no nosso tema, a igreja do futuro, que eu até brinquei com você, né? A igreja do futuro são vocês, né? Que estão lá há mais de 1000 anos, falando do evangelho, que viveu um despertamento espiritual gigantesco e nos últimos anos tem retomado, então muitos movimentos têm acontecido entre a juventude inglesa, portuguesa e etc. Tem muita coisa, tem muito mais coisa acontecendo lá do que as pessoas pensam. Mas a nível de proporção é muito diferente. Então a sensação que eu tenho é que a igreja brasileira ela ainda é mais jovem, isso que você falou, ela pega. Então qual que é o último livro? O último livro é esse aqui. Então todas as igrejas leem. Qual que é a última banda? Cara, a última banda é essa daqui. Então as denominações aqui, por mais diferentes que elas sejam, há algumas coisas que todos conseguem reproduzir. Então qual é a última banda que estourou no Brasil? Puf! Aquilo vai numa velocidade, só que aquilo também some na mesma velocidade. Então muitos movimentos de juventude no Brasil alcançaram assim um reconhecimento nacional em pouquíssimo tempo. Em meses, não durou anos. Você faz assim, um ano, acabou. Porque surgiu outro. Entendeu? É muito veloz aqui. Como você fala, quando você tem lareira, né? Quando você quer começar um fogo, tem aqueles pedacinhos de madeira para começar, né? E tem muita energia, você faz que você tem que pôr em cima disso depois, um galo, né? Você tem que pôr em cima depois, para conseguir deixar o fogo durar mais tempo. Então acho que é isso que a Inglaterra, comparando não, mas tipo, de ser uma igreja que tem séculos, acho que conseguiu alguma coisa, falando verdadeiramente, acho que hoje em dia tem mais pessoas olhando até para a igreja católica, igreja ortodoxa, no sentido que é alguma coisa que vai ao longo do tempo. Porque lá na Inglaterra tem muita gente voltando para Deus, para Jesus, de achar a igreja de novo. Mas não é só a igreja evangélica. Muita gente está voltando para a igreja ortodoxa, até a igreja católica. Acho que é por causa disso que você fala. Uma coisa que não é só uau, não é só tipo show, não é só sensacional. Alguma coisa que você acredita que, não, aquela coisa tem quase 2000 anos, a igreja ortodoxa lá. Então, tipo, não vai desaparecer amanhã, não vai desaparecer depois de mim, voltando a essa coisa do catedral. Então, acho que essas denominações que 20 anos, só você iria falar católica ou... Porque sei que no Brasil, a católica tem totalmente outro sentido que nós temos lá. Mas a igreja ortodoxa, acho que mais meio termo. Você fala igreja ortodoxa, você fala, nossa, ninguém vai querer ir pra lá, é tão velho, é tão coisa de velho, coisa de... É esquisito quase. Acho que hoje em dia já mudou para as pessoas querem alguma coisa que vai dar energia, que vai dar força ao longo do tempo, que em qualquer situação, em qualquer cultura, em qualquer país, vai ser alguma coisa que eu posso confiar naquilo para me levar mais perto de Deus. Então... Aquilo tem história, né? História, mas também prática. Sim. Porque prática das igrejas é alguma coisa que forma as pessoas até o mais. Então, se for sobre a igreja do futuro, né? Então, acho que... Mas você sabe qual que foi a minha conclusão? Fala. A igreja do futuro é a igreja do passado. Eu acho que a gente vai voltar às coisas mais simples. Isso mesmo. Menos glamurosas. Eu acho que... Eu até usei a expressão que a igreja do futuro é uma igreja bem mais próxima do que viveram os irmãos da igreja primitiva, que nem tem tanto esse apego com as catedrais, respeita. Então você vê lá no Atos 2, a igreja partir do pão, oração, estava no templo, mas estava nas casas. O movimento mais ortodoxo vai muito para o templo e não vai muito para as casas. Os movimentos das comunidades vai só para as casas, não tem
um ponto de encontro. E eu acho que é só meu pensamento, que a Igreja do Futuro, ela é mais simples. Ela pega a história, ela respeita a história, ela não está preocupada com o novo. Então ela vai ter uma leitura histórica mais responsável. Sim. E vai conseguir levantar. É importante isso? Sim. Então a gente mantém. Ela é um pouco mais inglesa, de certa forma. Ela pensa mais. Ela não tem tanta pressa com o novo. Por exemplo, eu fui lá na casa de um irmão inglês e ele, desses que só sabe bom dia e pão de queijo. E ele falou assim pra mim: você quer assistir um filme? Eu falei: quero. Porque era assim: jantar 5h30, chá. Tem horário, né, pra tudo. Chá, jornal e dormir. Isso mesmo. 8 horas, vai dormir. Desliga a luz. E eu lá, sozinho. Aí tá. Aí ele: vamos assistir um filme, vamos. Aí ele falou: você não quer escolher? Eu falei: posso escolher. Quando eu falei de escolher, eu fui pegar o controle. Aí, Osmar, presta atenção nessa história. Fui pegar o controle. Falei: eu posso escolher, né? Aí: não, tem que ir ali. Eu falei: do quê? Aí ele abriu uma gaveta cheia de DVDs. E falou assim: escolhe um filme. Aí eu: quanto tempo que eu não... Você já assistiu DVD, Osmar? Já duvido. Quanto tempo que eu não tinha assistido aquilo. Aí eu peguei um CD, um DVD, e liguei. E assistimos. Aí no outro dia ele falou assim: quer assistir filme de novo? Eu falei: quero. Ele falou: então escolhe naquela outra gaveta ali. Aí eu fui escolher VHS, fita cassete. E ele pegou, abriu outra porta assim, e tinha um que a gente chama de videocassete. Aí a gente assistiu um filme de 80 e alguma coisa. E eu falei: meu Deus, isso é muito inglês, cara. Essa coisa do foto revelada. Então vocês revelam fotos, fazem aqueles scrapbooks assim, das viagens, escrevem. E a gente, como foi tão influenciado pelos americanos, até isso a gente perdeu. Então qual foi a última vez que um brasileiro revelou uma foto? Ele não sabe mais para que serve isso. Entendeu? Tá tudo no celular, tá na nuvem, Então assim, essa velocidade e parece que o brasileiro tem um descompromisso com a história. Como a história do brasileiro é muito recente, por exemplo, o brasileiro tem um descompromisso com a sua própria história. A maioria dos jovens do Brasil nunca foram a Brasília. Não tem apego nenhum com a sua capital. Entendeu? Então a gente não tem apego com a capital. Qual é o sonho de um brasileiro? Conhecer a Disney. É verdade. Tipo assim, o sonho. Quando é que o brasileiro ele pode morrer em paz? Quando ele for na Disney e ele passar num drive ou ele comer no Five Guys. Ele vai: Senhor, completei minha obra, pode me levar. Entendeu? Isso. Porque é muita influência. Já a Igreja do Futuro, voltando lá no inglês que eu falei, brincando do cassete, do DVD, eu acho que é uma igreja que respeita o compasso da história. Ela vai sendo mais simples. Ela já viu aquilo que cresceu, que acabou, que cresceu, que acabou, e viu aquilo que se manteve. E que foi marginal. Marginal não é uma palavra muito, mas você entendeu, né? Ela não foi, ela não apareceu, mas ela sempre teve. As igrejas do bairro sempre estiveram lá. As pequenas igrejas sempre estiveram lá. Os pastores desconhecidos sempre estiveram lá. Quem é que cai nos escândalos? Quem é que... Entendeu? Então, assim, mediante a tudo isso, assim, quais são os apontamentos que você fala assim, que são riscos para a igreja brasileira? Você olha assim e fala assim: eu sei, a igreja brasileira é muito grande, não é uma tese, mas que você olha e fala assim: isso é perigoso, isso você está numa igreja de uma cidade de 14 mil habitantes. Quantas pessoas congregam na sua igreja? Nossa igreja uns 40. 40. Fala 40. Isso aqui no Brasil. Ninguém nem continua a conversa com você. Entendeu? Então, assim, mas são 40 pessoas que têm histórias, que estão sendo transformadas por Jesus, que vão trazer mais 2, que vão transformar suas casas, que vão contar as histórias. 40 é uma multidão. Jesus começou com 12. Cara, tem muita coisa aqui. Então vai. Voltando a essa coisa do... Eu vou parar de falar. Vou falar igual Arthur, vou parar de falar. Essa coisa do VHS, DVD e tudo. A gente mudou para um apartamento no Jardim Dom Bosco, Santo Amaro. E outro lado de nós está começando a obra do Beyond.
Conhece, sabe onde? É um clube de surf. E nesse tempo, acho que 5 meses que a gente tá aqui, cresceu muito. Tipo, eles construíram bastante coisa muito rápido. Falei com um amigo lá no mesmo prédio, ele falou que, o ano passado foi o Hotel Transamérica. Foi um dos hotéis... Hotel Transamérica? Conhece? Conheço. Por que você conhece? Porque é muito grande. Porque é muito grande, isso mesmo. Um hotel que ele falou que foi chique, foi legal. Eles destruíram. Tirou. Tipo, tem nada lá mais que eu consigo ver que era hotel que pessoas aqui em São Paulo conheciam. Agora é um clube totalmente diferente. Tem nenhuma, como se fala? Memória, lembrança. Memória. Nenhuma coisa, nenhuma lembrete que tinha hotel lá legal. Lá na Inglaterra, as coisas antigas que nós temos, tem níveis de casas, níveis de prédios, chamado grade 1, grade 2. Se você quer mudar um prédio antigo, você tem que realmente passar permissão da prefeitura para poder mudar. E isso coisa fica chata, porque lá na Inglaterra nós queremos realmente preservar nossa história. Aqui no Brasil, que eu vejo, de novo, essa é a minha experiência, que tem pouca valor no passado. Você passa lá no centro, a gente passou lá no Catedral Sé. Cara, o Catedral é legal, mas 1950, né? Alguma coisa, 30, alguma coisa assim. É muito nova. Mas na frente disso, tinha um prédio que deu pra ver que era mais antigo do que o Catedral. Mas, foi destruído total. Tinha cheiro ruim, cheio de rato, totalmente destruído por dentro. Cara, a face do prédio foi lindo. Deu pra ver que alguém cuidou alguém se importou de planejar, desenhar aquele prédio. Mas, hoje em dia, está destruído. Alguma memória, alguma lembrança do passado, destruído, deixado ao lado. Essa coisa do DVD. Por que o cara ficou com DVD? Porque é uma lembrança do passado. O lado ruim disso é que em inglês fica com muita lixo na casa. Tem muito lixo. Aquelas garagens. A gente estava empacotando tudo para virar para cá, né? Para mudar para cá. E tem uns 700 CDs em casa. 700 CDs de música, né? De álbuns. Minha esposa, nossa, Jason, vai jogar fora, né? Vai jogar fora. Não vou jogar fora, não. Tem dinheiro aqui de algum jeito. Vou vender daqui 20 anos quando vier a moda de novo. Mas... acho que em inglês tem essa coisa de eu não quero esquecer, não quero deixar essas coisas para trás. Que também tem os dois lados disso, né? O brasileiro nem quer lembrar do passado, só quer coisa nova. Que também tem os dois lados disso. Então, que eu sinto que pro brasileiro, de sempre estar querendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente, chega no fim de não ter, que é a palavra? Perseverança nas coisas difíceis. Então, cara, a última vez que eu veio, acho que eu já ouvi de uns 3, 4 denominações novas que cresceram rapidão em 10 anos. E sim, é legal isso. Mas o outro lado é que denominação nova não tem raiz que está crescendo ainda. Cada denominação que está começando de um jeito, como você falou, criança, jovem, adolescente e tal, para crescer. Mas, onde a gente está, nossa igreja lá, aquele vilarejo, cidade, você fala igreja de 7 anos, você fala de 40 pessoas para nós é legal, tipo, beleza. O que você tem que falar para o povo lá, tem que falar igreja 50 anos, 100 anos. Sua igreja tem quantos anos? É muito louco. 7 anos é nada. Tipo, isso nem numa onda. Você sabe, no mar do lugar de espiritual, nenhuma onda, é tipo tão rápido 7 anos. Então, pessoas falaram para nós que pelo menos 5 anos ninguém vai olhar para vocês como uma coisa que tem influência na cidade. Então, para nós, temos que mostrar que na longevidade, essa palavra, Sim. longevidade, que nós temos. Isso vem com o quê? Isso vem com disciplina, isso vem com cultura forte, isso vem além de qualquer moda. Voltando ao assunto de coisas novas, que eu vejo, você falou essa coisa do... que é o marginal, né? Para qualquer igreja, tem que entender quais são as coisas que são
tangíveis e quais que são as coisas necessárias. Então, acho que a igreja do futuro vai ter pouca a ver do que a gente faz hoje em dia. Como é que parece? A capa, né? A capa. Acho que quando a igreja mistura os dois, quando acha que alguma coisa que é necessário, mas realmente é tangível, por exemplo, tecnologia. Tecnologia é sempre alguma coisa tangível, porque tecnologia muda. O jeito que você mostra as letras das músicas, o jeito que você coloca o luz, o jeito que você até comunicar com o seu povo da igreja, isso vai sempre mudar. Mas se você fala que eu não posso ter igreja sem luz, tipo, eu tô falando de luz de show, luz. Sim. Se você não pode ter igreja sem lugar de presentear as letras, de mostrar as palavras. Se você tem igreja que tem que ter café legal. Se você fala que não pode ter igreja sem qualquer coisa. Tipo... Sem redes sociais. Tem que ter essa coisa. Cara, você já tá perdendo. Porque você tá falando que igreja é mais que Jesus falou. Jesus falou que igreja é o quê? Igreja é o corpo de Cristo. É aquele que olha para a cabeça e segue o que a cabeça fala. E a cabeça é mais nada além de Jesus. Então, sim, acho que eu vejo as denominações que crescem rápidos, coloca as coisas tangíveis como necessário. E as coisas que são necessárias como tangíveis. Cara, você falou isso é muito forte para nós. Eu tô aqui, assim, por dentro, vibrando aqui, porque é difícil a gente comunicar o que você está falando. Porque lá no teu vilarejo, palavra que você usou, né? Você dizer que a sua igreja tem 7 anos, sim, é ruim. Não tem história. Não tem história. Uma palavra boa em brasileiro, eu ia falar em português, é lastro. Não tem lastro. Não tem extensão. No Brasil, se você fala, não, aquela igreja lá tem 50 anos, é muito ruim. Não. É ao contrário, a gente tá quase falando mal. Tipo assim, vocês estão entendendo o que eu tô falando? O pessoal tá entendendo, tem que usar um pouco a cabeça. Não é que é ruim, mas é uma impressão de velho. E no Brasil, velho é ruim. O brasileiro, o novo, então o brasileiro, a tecnologia, o iPhone novo, o computador novo, o coisa novo, é tudo novo, o carro novo. Então você vai lá, o amigo mudou pra Europa, aí ele foi comprar um carro. Agora, recentemente. Você conheceu o Rafael, lá de Goiânia, que a gente chama de Pijama? Conheço pelo nome. Ainda não Esse encontrei. nome é incrível, mas agora ele não chama mais Pijama. Que lá os portugueses não gostam muito desses apelidos. Né? Então a gente chama ele de Rafael só. Ele foi comprar um carro. Aí ele chegou lá, um irmão português falou assim: nossa, tem um carro aqui pra você, tudo a ver com a sua casa, dá certinho pra você. Qual que é? Não, confortável, tá, um Passat alemão. Aí ele, nossa, Passat alemão aqui no Brasil é muito caro, né? Aí ele, que ano? Ele, 2005. Isso pra nós aqui é uma ofensa, assim, se oferecer um carro pra alguém, 2005. Quilometragem, 500 mil quilômetros. Nossa! Um carro de 20 anos. Só que 500 mil quilômetros na pista da Europa é diferente de 500 mil quilômetros na pista do Brasil. Então o carro realmente estava muito bom. Por que eu tô te dando esse exemplo? Se eu oferecer para alguém aqui no Brasil, eu falar assim, cara, tem um carro que tem tudo a ver com você. É um Passat alemão, 2005. O cara vai falar assim, cara, Passat alemão 2005 não tem tecnologia nenhuma. É muito velho. Então, o brasileiro, ele fala de velho com coisas que o inglês considera novo. Ele olha pro celular e fala assim, meu celular tá velho. Quantas vezes você não escutou isso de alguém? E você falou assim, dá ele pra mim então. Pro ser ele era novo e pro brasileiro ele era velho. Então é exatamente o que você está falando. O brasileiro se orgulha do novo. Ele fala assim, minha igreja tem 1000 membros e ela só tem 3 anos. Um inglês vai olhar e falar assim, perigoso isso, hein? Vai olhar por 3 anos mais que 1000 pessoas. Claro, isso que eu tô dizendo, eu tô olhando por 3 anos. Ele vai olhar e falar assim, muito pouco tempo. O brasileiro, ele fala assim, nós precisamos saber o que você fez para crescer tão rápido. Então, o nome crescimento para o brasileiro e o nome crescimento
Vou falar do inglês porque é que a gente está conversando mais pro europeu, mas o inglês é talvez um pouco mais até. A sensação que eu tenho é que a igreja inglesa, da qual eu conheci, fiz parte, ela está preocupada com o amadurecimento das pessoas. Enquanto a igreja brasileira está preocupada com o crescimento numérico das congregações. O inglês não celebra tanto o crescimento. Crescer é natural, porque a igreja inglesa, historicamente, já cresceu, já baixou, já cresceu, já baixou. E a igreja brasileira não tem essa história ainda. Que história tem uma igreja de 20 anos? Nenhuma. Ninguém, entre aspas, ninguém morreu, quem nasceu está lá, os pastores são jovens, eles não passaram por uma transição. Sim. Praticamente todas essas igrejas que você passou ainda estão com o primeiro pastor. Então eles não passaram nem para transição. Sucessão pastoral. Não sabem nem como vai ser sendo dirigida por outra pessoa. E eles têm certeza que aquilo é o modelo que deveria conquistar o mundo, porque é jovem, é forte, é rápido, é veloz. Então o brasileiro ele gosta de andar de kart, assim. Ele tá com aquela sensação de que ele tá muito rápido. E o inglês fala assim: se desse para voltar de carroça, era mais interessante, que a gente ia junto, construía junto a roda lá com o neto. Então, entende? Sei. Amplia essa sensação. Como você falou, né? Coisa de história. Tudo que eu tô falando, né? É uma experiência. Mas também os ingleses, claro que tem pessoas que só se importam com a moda, só se importam com as coisas novas e tal. Mas nós também temos essa história de avivamento. E essa história de avivamento, acho que nos deixa com fé na instituição da igreja. Você olha para 1800 e pouco. Acho que, não lembro quem era, mas eu li uma história que na Catedral de São Paulo, lá em Londres, a missa, né? A missa de Páscoa, aquele ano, 1900 e pouco, 1700 e tanto, alguma coisa assim. Tinha em volta de 20, 30 pessoas no Catedral de São Paulo, no dia de Páscoa. Poucas pessoas. Mas a igreja ainda continua. Nunca vai parar. Então, acho que os ingleses que estão dentro da igreja têm essa perspectiva da igreja que sempre vai ser, sempre vai existir. Que também é bom ou ruim, porque pro britânico que não faz parte da igreja vira uma coisa que você pode realmente zoar, xingar e tal. Porque é uma instituição que é sempre lá. Tipo, aquele tio social que sempre existia. Mas pra questão, você olha pra igreja e fala tipo, não, a igreja tá sempre aqui. A igreja de Deus sempre vai existir. Talvez vai ter 10 pessoas, talvez vai ter 10.000 pessoas, mas sempre vai pra frente. Então, eu sei que muitos brasileiros olham pra Inglaterra, olham pra Europa e falam, nós não queremos ser vocês no futuro. Vocês já tinham sua época dourada uns 100 anos atrás, né? Já viveu os avivamentos, agora é nós. É nossa vez. Mas que eu acho que tudo aquele tempo, como você falou, a igreja do futuro de vocês é nós agora. Então, na Inglaterra, o que aconteceu? Que muita gente só vivia por a discipulação do pastor. Só pela discipulação do que eu faço. Ele vai me falar o que fazer. Ele vai me dar comida que eu vou comer dele. Ele não vai me ensinar como ler a Bíblia para mim mesmo. Ele não vai me ensinar como ter meu próprio relacionamento com Jesus. Eu só vou fazer o que a igreja me fala fazer. Então, o que acontece com isso? Quando tem pai que converteu, beleza. Mas quando aquele pai tem que falar para o filho o que fazer, e o filho fala, por quê? Nem o pai sabe por quê. O pai faz porque talvez até ele tinha uma experiência super legal com o Espírito Santo. E sim, eu acredito em Deus. Jesus me tocou. O Espírito Santo está dentro de mim. A igreja fala para ele o que fazer. Sim, faço isso. Beleza, você sabe mais que eu. Quando o filho fala, pai, por que faço isso? Por que nós acreditamos nisso? Filho. Você faz porque fala, né? Isso foi tipo anos 60, 70, 80. A igreja fez assim. A igreja fez assim porque não conseguiu gerar a próxima geração. Mas o que está acontecendo agora é que pessoas estão realmente começando a falar por quê?
Mas pessoas hoje em dia têm resposta. Aquele curso Alpha, conhece? Sim, a gente está começando aqui. As primeiras sessões são o quê? Porque a Bíblia é verdade, o que é a história da igreja, essas coisas que, tipo, você pode confiar nessas coisas. Tinha um podcast recentemente, aquele Joe Rogan. Sim, sim. Que tinha um apologético lá, Wes Huff. Ele bombou, cara. O que ele fez lá, tipo, porque a Bíblia é verdade, porque Jesus existiu, porque ele ressuscitou. E, cara, pessoas lá na Europa gostam com fome dessas coisas. Por que eu posso confiar nisso? Agora a igreja lá tem respostas para isso. Aqui no Brasil, tá tipo, querendo ver uma igreja maior. Que é legal. Mas de responder a questão de por que isso é verdade, acho que isso está faltando ainda. Tem que passar para a próxima geração para conseguir ter mais longevidade, de conseguir ter mais perseverança na história da igreja no Brasil. E, sim, acho que para as questões lá na Inglaterra, nós temos fé, no sentido de a igreja de Deus sempre vai permanecer. Algum jeito ou outro, vai. Se Deus quiser, ele pode mandar avivamento amanhã. Se ele quer, ele pode tirar tudo. O que eu falei de os anos 60, 70, 80, foi uma separação do trigo e da joia. É isso. Porque tem pessoas que vão para a igreja, todo pastor sabe disso. Tem pessoas que sentam lá no banco da igreja que não é cristão. Você não vai ver no céu. Tem pessoas lá que estão indo porque eles acham que é legal, que tem comunidade, eles estão lá para a vida social. Você sabe que não está seguindo Jesus. Está seguindo a igreja. Está seguindo pessoas. Está seguindo amizade, relacionamento. E está perdendo Jesus no meio disso. Então, nesse sentido, acho que todo pastor tem que pensar, você está chamando pessoas para quê? Para Jesus ou para a sua igreja? Isso é forte, hein? Eu tô, assim, graciado, porque sempre que a gente ouve aqui no Brasil, a gente tem uma expressão: santo de casa não faz milagre. Consegue entender? Entendi. Que é nada mais do que o de fora é sempre mais legal. O brasileiro, ele é aquele que, não só o brasileiro, o ser humano, mas o brasileiro, tô falando da gente agora, o conferencista, parece que quanto mais distante a pessoa tá, mais eu admiro ela. Então o brasileiro tem o pastor na igreja dele, mas quem ele ouve mesmo é o cara do Instagram. Ele não tem relação, ele não conhece, ele não sabe quem é. Sim. Mas ele é um discípulo, ele é um fã que acha que é discípulo. É isso que você está falando. O brasileiro ainda segue muito a pessoa. E essa pessoa muda. Então, se ele não se apegar a Jesus, que é, obviamente, ensinado a partir de alguma pessoa, mas ele está aprendendo. Eu estou aprendendo de Jesus a partir de você. Eu não estou aprendendo de você, entendeu? Sim. E que Jesus é o segundo plano. Então Jesus é o primeiro plano e você é o segundo plano. Sim. Você é o instrumento que eu tenho de Deus na minha vida. E não ao contrário. Então, cara, tudo isso que você está falando, para mim, tem feito muito sentido. É muito forte no meu coração, é mais do que eu consigo expressar agora aqui. Mas é violento até. Porque tá aqui sua filha. Ela tem 6 anos e é por ela que a gente está trabalhando. Amém. É por ela. Por isso então, é ela que a gente quer receber aqui. É pelos nossos relacionamentos. É para amanhã ou depois eu ligar para você e dizer: o Jason, recebe o Matias, ele vai passar 6 meses aí na sua casa. Manda aqui a Camille, manda aqui suas filhas. Essa igreja que ela respeita a história. Ela se comunica, ela não é só cultural, ela entende o evangelho na sua totalidade, ela aprende do outro, ela recebe, ela entrega e ela faz algo não só pensando nela, que é aquela ilustração que eu falei no começo, quantos brasileiros construiriam um lugar que eles nunca viriam prontos. Isso é muito forte para mim. Vamos aqui, Jason, a gente vai começar uma igreja,
vamos pegar pesado, mas, cara, já vou te dizer, isso tudo que a gente está vivendo, a gente não vai ver pronto. Os nossos filhos vão usufruir disso. Aí você vai dizer, vale a pena. Entendeu? Aí eu vou dizer, vale a pena, porque a conversa da Bíblia sempre foi: uma geração contará a outra geração, que contará a outra geração, num tempo em que não tinha livro. Porque eu fico pensando nessa conta. Porque se Deus fosse o Deus do livro, ele esperaria ter livro para se revelar. Mas o Deus não é o Deus do livro. O Deus é o Deus das famílias. Amém. Que contavam suas histórias, com ou sem livro, com ou sem estrutura, com ou sem luz, ou sem LED, ou sem qualquer coisa. Então, eu tô aqui lutando junto com essa comunidade. Você ainda vai vir, se Deus quiser, antes de você voltar. Você ainda vai estar no domingo aqui com a gente, vendo isso, esse esforço, cara. Então, eu te agradeço, assim, de coração, esse esforço de pegar suas crianças na escola, vir direto pra cá, almoçar aqui com a gente correndo, chora, para no meio, volta. Isso aqui é isso, cara. Isso e aí, só pra terminar, antes disso, Osmar, pega pra mim aqui uma camiseta e um copinho, tá aí debaixo. Vou querer também falar só mais uma coisa no fim. Camila, você pode pegar minha celular pra mim? Bem nessa frase que vai ajudar a laçar. Enquanto o Osmar traz aqui. O celular tá aqui, Camila, consegue ver? Ela é muito linda, cara. Pode passar, pode passar. Pega o celular do papai e traz aqui. Pode passar. Vai lá. É só você pode, obrigado. Aí, Osmar também passou, todo mundo passou, virou uma feira isso aqui. Então, antes que você tá procurando aí, Jason, eu vou te agradecendo, cara. E é o seguinte, vou te presentear com uma camiseta, que é igual essa minha aqui, e uma caneca, porque eu sei que vocês gostam muito de café. E ela é muito legal. E eu vou te agradecendo. E eu não sei se tem a ver com o que você vai mostrar aí. Mas é o seguinte. Aqui no Proposições, eu sei que você ainda não assistiu. Mas a gente tem um quadro só. Eu não combino muito antes. Desculpa, eu sei que você é inglês. Você ficava me perguntando assim, a gente vai falar mais ou menos sobre o quê? Vai dar tudo certo, calma. É um inglês. Aí eu falei assim, fica tranquilo, eu já vivi um pouco lá, você viveu aqui, a gente se encontra no meio do caminho. Não. Mas eu tenho um quadro aqui, que é o que a gente chama de 2 minutos para o mundo. Qual que é a ideia? 2 minutos para o mundo. Tá. A minha ideia foi, já pensou se um dia Deus desse a oportunidade da gente falar com o mundo inteiro? E Deus falasse assim, cara, vou te dar 2 minutos para você conversar com o mundo inteiro. O que você falaria? Claro que isso é impossível, mas eu acho que eu criei isso na minha cabeça pensando assim, cara, eu acho que todo mundo carrega uma mensagem. Por que eu não combino antes? Porque é a mensagem que todo mundo carrega. É a mensagem do teu coração. Então não sei se tem a ver com o que você quer falar aí, se você quer aproveitar, mas em hora que você se sentir à vontade, você pode olhar aqui para essa câmera e falar assim, cara, eu queria uma mensagem do meu coração, com o que a gente está conversando aqui, o que você gostaria de deixar registrado para que os nossos filhos também 2 minutos, escutem hein? depois. Não, 2. Aí eu tenho que explicar por inglês, não vai ter cronômetro. 2 minutos entendi. Não precisa ser mais do que 1,59. Vou começar o relógio aqui. Não. Não, cara, pra mim, uma coisa que o mundo acha e a segunda coisa que acho que é. O mundo fala muito sobre autoconfiança, autoestima e autoajuda até. De ser melhor, de se desenvolver para ser o melhor que você consegue ser. E eu acredito que isso é verdade. Eu acho que qualquer pessoa tem que tentar ou mais para poder ser a melhor versão de você mesmo. Mas onde o mundo erra é que a única fonte disso é você só pode se achar na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer se desenvolver em qualquer jeito, se você quer se desenvolver por qualquer coisa, tem que ser primeiramente ajoelhado na frente de Jesus Cristo. E até nós que entendemos isso mais, qualquer coisa de autodesenvolvimento que nós fazemos, peca tudo. Tem que ser por uma razão longe de nós. Tem que ser por uma razão fora de nossa própria vontade.
E sim, quando estamos querendo ser a melhor versão de nós mesmos, o mundo em si vai ser melhor. Mas, cara, posso terminar com Claro. uma coisa que tá tocando meu coração muito esse ano. Também pro pastor, né, que vai conseguir ver. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Pois ele concede o sono a quem ama. Você já viu esses versículos, né? Muitas vezes. Quem construi a igreja? Deus. Você vai trabalhar em vão se você não trabalha com Deus. Só que o resto do Salmo parece totalmente contraditório. Os filhos são a herança do Senhor. Cara, de colocar a construção da igreja, construção da casa de Deus, junto com o quê? Família. Os filhos são a herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Se nós queremos construir a igreja, se nós queremos crescer a igreja, que nós temos que crescer? Nossos filhos, nossas filhas, nossa família. Esse é o jeito que Deus colocou desde o começo. Como você já falou, a igreja é construída pela família, por família. E, cara, você pode trabalhar das 7 da manhã até as 7 da noite e nada vai acontecer se você não está construindo sua própria família. E, sim, acho que tem muito a ver com o que você está falando, que minha filha está aqui também, ao lado, atrás das telas. Então, sim, uma coisa boa de ver que vocês, tocadores, e o jeito que vocês estão fazendo a igreja, que vocês estão construindo a igreja de família no primeiro lugar, de entender que o propósito de igreja tem que ser de crescer, de construir a família, que isso foi o jeito que Deus desenhou a igreja de ser. E sim, ele está estabelecendo o reino dele por meio de família, crescendo cada vez. Então, sim, é um prazer de estar aqui com vocês. Cara, obrigado. Que alegria, né? Muito bom. Eu vou te agradecendo, ó. Toma aqui a sua canequinha. Tô animado. Essa camisetinha aqui isso. do Proposições, exclusiva, hein? Só quem vem aqui tem. Nossa. E que a gente possa ainda se encontrar, cara. Então eu agradeço muito você, sua esposa, as crianças que estão aqui enquanto a gente grava, o Osmar. E você que está aí desse ladinho da tela. Eu estava aqui conversando com o Jason antes de começar. O propósito do nosso encontro aqui sempre foi colocar o nosso coração, são proposições, são nossas percepções, aquilo que a gente tem sentido pela experiência pastoral lá, aqui, em todos os lugares que Deus tem nos levado. Então, que você e eu possamos trabalhar nesse salmo, em tudo que a gente compartilhou, em tudo que é fundamental, naquilo que o tempo não corrói, que a traça não come, naquilo que tem lastro, tem extensão, tem história, tem memória, tem lembrança, no nome de Jesus. Então eu vou te agradecer, muito obrigado. Muito obrigado, Osmar. Muito obrigado a você. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta na próxima segunda-feira às 21 horas e sejamos uma bênção. Salva de palmas. A gente mesmo bate palmas. Muito bem, Camille. Quer falar alguma coisa? Certeza?